Seja muito bem-vindo ao canal Pantoja Explica, canal este que tem o intuito de trazer um ensino da matemática objetivo, simples. E para o primeiro vídeo, pensei em falar a respeito de como funciona a TRI do Enem. Será um vídeo direto, sem detalhes estatísticos, sem outros pormenores, até porque o nosso objetivo é simplificar aqueles detalhes que a gente precisa saber e reconhecer para fazer a prova do Enem. Então, eu não sei se você reparou, mas todas as vezes que saem os microdados do Enem, inclusive recentemente saiu, hoje de 2025, você observa que pessoas com o mesmo desempenho têm notas mínimas e máximas muito discrepantes. Algumas notas, inclusive, variam em 300 pontos na mesma matéria. Ou então você observa que pessoas que tiveram desempenhos diferentes no quesito acertos, pontuações, tiveram alguns que tiveram mais pontuações, mais acertos, tiraram uma nota menor do que outros, que tiveram um número de acertos menor. Então, se você for observar, existe aí uma pequena pergunta: por que isso acontece? A resposta que temos para isso é a TRI. A TRI, que é a teoria de resposta ao item, que é, digamos assim, a espinha dorsal das provas objetivas do Enem, que é o método de avaliação que o Enem, que o INEP utiliza para dar as notas das 4 competências, linguagens, humanas, natureza e matemática, ela tende a seguir uma ideia com base na coerência. Você observa que a coerência da prova é aquilo que mais interessa à avaliação do Enem. Se você for observar o desempenho dos participantes, você vai entender que não basta só acertar. Tem que acertar de um jeito que faça sentido. Quem domina os assuntos fáceis tem vantagem daquele que acerta maior número de questões. Por quê? Porque, segundo a própria lógica da TRI, ela segue 3 parâmetros, que é o parâmetro da dificuldade, o parâmetro da discriminação e o parâmetro da chance de acerto ao acaso. O da dificuldade, ela avalia o nível de conhecimento, que as notas são pré-testadas, já foram testadas em outras provas, em outros ambientes, e essas notas já receberam uma pré-nota, essas questões já receberam uma pré-nota, e ao receber essas pré-notas, elas vêm, depois de testadas, elas vêm nas provas do Enem, e quando você acerta, você recebe uma nota com base nos testes que já foram feitos no passado, daquela mesma nota, daquela mesma questão. Então ela vai classificar questões muito fáceis, questões médias, questões difíceis. E aí, com base no seu desempenho, ela vai colocar a sua nota em uma régua. Como assim uma régua? Vamos dizer, pegando um exemplo de qualquer uma das áreas, que você comece em torno de 300, se você acertar uma questão, e pode chegar até 919, 920, se você acertar todas as questões. Agora, se você acerta um número menor do que 45 questões, você, de acordo com o seu desempenho, terá uma nota condizente, através da discriminação. Por que discriminação? Aqui vale retratar que é uma questão de avaliar qual é o tipo de questão, tá? Não tem cunho pejorativo aqui, tá? Então, ela quer avaliar qual é o tipo de questão. E através do tipo de questão, ela vai observar se, por exemplo, no nosso caso da matemática,
se é uma questão de matemática básica, se é uma questão de geometria, se plana ou espacial, se é uma questão de análise combinatória, se é uma questão de probabilidade. Com base nisso, e observando o desempenho daqueles que já fizeram essa prova quando foi testada, e com base no desempenho daqueles que fazem no ano vigente, ela vai observar a qual categoria essa questão pertence. E aí, se você tem grandes pontuações ou grandes acertos em questões fáceis, a TRI entende que você é um aluno coerente, que você não chutou, ou que você não colou, ou que não aconteceu de você ter tido sorte para resolver aquela questão. Por quê? Porque você acertou questões que a grande maioria das pessoas também conseguiram resolver. Logo, se você também conseguiu resolver, era esperado mesmo que você fizesse dessa forma. Então, quando você resolve várias questões fáceis e acerta, e depois que acerta todas essas fáceis, por exemplo, vamos dizer que você tem uma TRI perfeita e passa para as médias, e resolve todas as médias, e você teve uma TRI perfeita e resolve todas as difíceis e teve uma boa pontuação, você automaticamente se configura na nota máxima da TRI. E aí você recebe uma boa avaliação, porque segundo a TRI você foi coerente no seu modo de fazer a prova. E se o contrário acontecer, se o contrário vier a acontecer, você não terá esse desempenho. Por quê? Porque você deixa de ganhar. Ele vai observar e vai dizer, se essa pessoa acertou uma questão de logaritmo, por exemplo, se essa pessoa acertou uma questão de logaritmo, mas errou uma questão de matemática básica, muito provavelmente ela chutou essa questão de logaritmo. Então, a nota dela não será justa se ela receber a nota máxima dessa questão. Não será correta. Por quê? Porque se ela não sabe nenhuma questão, aparentemente, né? Claro que existe outros pormenores, você não teve tempo, acontece outras coisas. Mas se, aparentemente, ela não sabe resolver nenhuma questão fácil, como pode ela resolver uma questão difícil? Foi um chute. Foi algo que ela não conseguiria resolver de modo completo se ela tivesse tempo, e isso significa que ela não tem a competência e nem a habilidade que são os requisitos. Isso se mostra evidentemente nos microdados do Enem, que foi lançado recentemente. Que você for observar, por exemplo, um aluno que acertou 16 questões, o número de pessoas, né, entre as 127 mil pessoas que acertaram 16 questões, pessoas desta categoria tiraram 349 pontos e 20,20. Mas existe também outro grupo de pessoas que, acertando o mesmo número de questões, tirou a máxima, que foi 650,8. Então observe, o que muda aqui? Aqui não muda a quantidade de acertos, mas muda qual questão essas pessoas acertaram. Provavelmente, aquelas que tiraram a máxima acertaram mais questões fáceis. E a TRI entendeu que todas essas questões que essa pessoa fez, ela sabia e não chutou, e não colou, e não fez algo assim. Então você vai observar que uma pessoa com nota máxima de 16 acertos, que gerou para ela 650,8, tem um desempenho superior a uma pessoa com 26 acertos, mas TRI mínima de 637, olha só. Resumindo, é uma diferença de 10 questões. Se você tem essa diferença de 10 questões, vem aqui a minha primeira intervenção durante todo o processo de criação desse canal. Você que está fazendo a prova, você que está se preparando para a prova, deve pensar muito mais nas suas capacidades de reconhecer assuntos que são considerados fáceis, assuntos que são considerados bons de TRI. Matemática básica, que você deve ir para a prova dominando, geometria plana, que você também deve ir, espacial, mas eu vou fazer outro dia um vídeo falando melhor a respeito sobre esses assuntos que mais caem ou que são de TRI melhores. Mas se você for observar, no momento da sua preparação e principalmente no momento da sua revisão para a prova do Enem, você precisa focar naqueles assuntos que dão melhores TRIs para você. Então,
na hora da sua apresentação, no momento da sua verificação de fato das suas capacidades, né, no dia da realização da prova, preocupe-se em fazer a prova da melhor forma, que denote a sua qualidade como aquele que está efetuando a prova, e não a quantidade, porque você pode correr o risco de passar aqui, como por exemplo, 10 questões. Você pode correr o risco de ter 10 questões acima que te darão uma nota pequena. Então, resumindo, se você ganha 16 acertos, te sobra 30 minutos, considerando que cada questão tem uma média de 3 minutos para se resolver, te sobra 30 minutos se você fosse fazer 26 questões. Então você ganha o resultado, ou próximo ao resultado, se você tiver uma TR perfeita, você ganha próximo ao resultado de 26 questões, fazendo apenas 16, e ainda ganha 30 minutos para continuar fazendo outras questões, 17, 18, 19, 20. Então, para resumir e terminar este vídeo, mais importa para você que está me assistindo fazer com coerência do que com quantidade. Tudo bem? Que você se esforce, que você se prepare e que você, se esse vídeo se te fez entender a importância da TRI, a importância de jogar a favor, digamos assim, se esse vídeo te fez despertar para isso, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e nos siga. Nós estaremos, a partir de agora, fazendo um canal próprio com o intuito de ajudar as pessoas, aos alunos que estão nessa preparação tão árdua para passar e realizar os seus sonhos, seja em qual universidade for, seja em qual curso você quiser. Tudo bem? Estes são os meus agradecimentos. Aqui fica mais um vídeo do canal Pantoja Explica.